Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa situação absurda aqui, vou fazendo os vídeos do YouTube, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão aqui que eu refleti durante a madrugada, tá? Que foi o seguinte: como reler 8 clássicos sobre o Brasil nos dias de hoje, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre 8 livros aqui que falam sobre o Brasil e sobre aspectos da cultura, da história e da política brasileira e tudo mais, para poder pensar como é que a gente pode reler esses 8 livros no nosso cenário atual, certo? Então não vou fazer nenhum resumo mais extenso das obras, é só pegar alguns pontos mais importantes e fazer alguns deslocamentos, tá, a partir de algumas reflexões do mundo de hoje, tá, do Brasil, nesse momento atual, tanto nas nossas questões internas, quanto nas nossas conexões com o mundo externo. Beleza? Então, o tema é esse aí, né? Como reler 8 clássicos sobre o Brasil nos dias de hoje. Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez o meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Conseguir furar esse absurdo aqui e a gente consegue conversar sobre o livro, beleza? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Na verdade, eu vou começar aqui falando rapidamente sobre esse livro aqui do José Miguel Wisnik, O Veneno Remédio. Eu fiz aqui um vídeo inteiro sobre ele e volta e meia cito ele aqui em outros vídeos, né, em outros temas também, que é um livraço, um livro sensacional, já falei bastante dele aqui. E, bom, o livro fala sobre o caminho das Copas do Mundo, né, e a participação do Brasil nessas Copas, e o quanto que a participação do Brasil nas Copas, em todos os seus, né, deslocamentos, seu sucesso, seus revés, etc. e tal, as derrotas e tudo mais, o quanto isso demonstra muito do que é o Brasil. E, para além disso, o sentido do futebol brasileiro para a nossa história, para a nossa cultura, etc. e tal, tá? E aí, eu vou pegar apenas aqui para poder ajudar as outras reflexões, essa expressão que ele usa, que é veneno remédio, né? Que é uma expressão, enfim, são dois opostos, né? O veneno e o remédio. O veneno é para o bem, o remédio é para o mal. Aliás, o veneno é para o mal e o remédio é para o bem, tá? E aí, bom, no caso do futebol especificamente, ele é um pouco isso, realmente, é bastante isso, né? Por um lado, é um aspecto muito importante da nossa cultura, que foi elevando o nome do Brasil no exterior, chamando atenção para a gente aqui e ao mesmo tempo nos mostrando a nós mesmos várias potencialidades que a gente tem. Só que, por outro lado, ele ao mesmo tempo, de certa forma, ajuda a esconder uma série de problemas, porque, dentre outras coisas, aquela galera que ascende das periferias, né, e das classes mais pobres, só consegue chegar lá quase que exclusivamente através do futebol, e isso acaba escondendo, né, esse problema, porque muitas vezes os neoliberais e tudo mais, né, o pessoal que defende aí o capitalismo e tal, cita isso como um ponto positivo, mas na verdade isso aí também esconde uma série de problemas que eles mesmos não enxergam, tá? Então vamos pegar essa metáfora aqui do veneno remédio, essa expressão, né, do veneno remédio, para poder pensar algumas outras questões do Brasil, certo? Vamos lá então. E aí, para a gente pegar os outros 7 clássicos aqui, né, porque esse livro do Wisnik é um clássico, eu considero um clássico sobre o Brasil, e vamos pegar os outros 7 aqui e tentar reler a partir dessa expressão, tá? Veneno remédio, vamos lá. Então, primeiro, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, certo? Então, o livro do Darcy fala sobre o processo de colonização, né, como que Portugal chegou aqui, o que foi fazendo, né, como que se configurou aquele processo de extração, em todos os seus problemas, a questão da Igreja Católica, a questão da mestiçagem, né, o convívio problemático das 3 etnias no início, que foi pautado basicamente pela escravidão. Os portugueses escravizavam, né, os indígenas e depois os negros, e enfim, né, isso aí aconteceu por mais de 300 anos, está na história do Brasil, e em certa medida, fizemos já vídeo sobre isso aqui, acontece até hoje. E aí ele fala também do mazombismo, né, que é um aspecto muito importante, e é esse aspecto do mazombismo que me parece interessante aqui para poder articular a expressão do Wisnik, né, veneno remédio. Por quê? Por um lado, esse aspecto, né, o que são os mazombos lá, né? Eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas vamos relembrar aqui para a gente poder fazer essa releitura atual dessa questão do Darcy.
Os mazombos seriam os filhos de portugueses que nasceram aqui, portanto eles não são nem portugueses legítimos, nem brasileiros totalmente legítimos, porque eles são filhos de portugueses. E aí eles acabam ficando numa espécie de limbo ali, tudo isso conectado com outros aspectos, né, daquela conexão inicial, que isso não é a única questão, mas enfim, esse limbo aí acaba fazendo com que eles não fossem, né, nem reconhecidos pelos portugueses totalmente, nem pelos brasilíndios, pelos mamelucos e pelos próprios indígenas, etc. e tal, como brasileiros legítimos. E aí ficavam numa posição que é sem identificação com nenhum lado nem o outro, ficava ali meio que, né, na corda bamba, tá? E aí isso é um veneno e é um remédio, porque por um lado isso quando você não tem ali nenhuma identificação, você está aberto para todas. Isso é interessante, isso é um aspecto rico da cultura brasileira. Por outro lado tem o veneno, né? Isso isso é um remédio, na verdade, tá? E tem o veneno, porque ao mesmo tempo isso vai se deslocando para outras figuras, e a gente vai falar também um pouco de algumas delas aqui, e essas outras figuras acabam ignorando uma série de aspectos importantes da nossa história, inclusive a nossa vinculação com Portugal, o que acaba impedindo que a gente faça um processo aqui de reflexão necessária para a gente poder consertar uma série de problemas que o país tem, tá? Então esse é o segundo clássico, né, para a gente reler a partir dessa expressão do Wisnik ali, tá? E aí, só para finalizar ainda esse ponto do Darcy Ribeiro, esse livro aqui dele, tá? Crônicas Brasileiras, ajuda bastante a entender o quanto que o Darcy entendeu uma série de aspectos ali que são oriundos dessa leitura que ele fez no povo brasileiro, ligados inclusive à política, à cultura também, tá? E tudo mais. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O segundo, que na verdade é o terceiro, né? É o livro do Caetano Veloso, tá aqui, o Verdade Tropical. E aí, qual seria a nossa verdade tropical hoje? É uma questão importante aí de ponderar. Então vamos fazer aqui, como eu falei, eu não vou falar extensamente sobre o livro, só fazer umas ponderações para poder depois aplicar essa metáfora do Wisnik a partir de uma perspectiva dialética, da tentativa de sintetizar alguns elementos para ver como que isso pode caminhar para outros pontos. Então, o Caetano Veloso chama atenção, né, aqui, a Tropicália é um movimento, como ele mesmo pondera aqui, de sincronia, né, de abertura para uma série de influências e tudo mais. E isso, uma das... Quer dizer, né, vamos falar aqui um pouquinho que influências são essas, tá? Então, a antropofagia, né, o rock dos Estados Unidos, a bossa nova, certo? João Gilberto, que ele inclusive afirma que é uma das principais influências dele, o teatro oficina, a poesia concreta e, enfim, tudo mais. Todos esses movimentos articulados a partir da perspectiva da sincronia, ou seja, essa abertura para poder articular o máximo possível de referências para poder ir desenvolvendo um diálogo constante entre elas a partir da perspectiva brasileira, né? Só que é o seguinte, para além disso, tem o seguinte, né? É interessante desenhar dois aspectos importantes do início da Tropicália e que podem explicar bem como que a gente pode reler isso hoje em dia. A Tropicália do Caetano era um contraponto a um moralismo violento da direita brasileira, que acabou, que estava configurado ali, inclusive no golpe militar, e, enfim, que se configurou, né, no golpe militar e que, enfim, se estendeu aí, se estende em certa medida até hoje por conta do bolsonarismo, e ao mesmo tempo era um contraponto reflexivo, crítico mesmo, a um certo moralismo da esquerda que considerava que tudo que vem dos Estados Unidos é ruim. E aí o Caetano está ponderando aí que o rock tinha suas qualidades, a música pop dos Estados Unidos tinha a arte pop também tinha suas qualidades, etc e tal, e isso aí é o grande remédio, né, da Tropicália em relação a esses dois pontos, para poder atacar o moralismo da direita e atacar o moralismo da esquerda. A questão é que, por estar totalmente desconectado, né, de um certo olhar sobre alguns aspectos da origem do Brasil,
esse remédio da Tropicália, em certa medida, ele precisa se conectar com alguns outros elementos e, ao mesmo tempo, ele acaba sendo, de maneira involuntária, uma certa arma na mão de uma direita atual, que é a direita neoliberal, que age mais ou menos da mesma forma, né? Com algumas exceçõezinhas, evidentemente, ali pontuais. Tá? Então, vamos chegar no ponto. Por que é importante reler a questão da Tropicália hoje a partir da metáfora do veneno-remédio do Wisnik? Por quê? Porque o moralismo da direita, hoje, ele continua existindo, né? Agora com uma outra roupagem, né? Articulado com outras questões, e isso precisa ser deslocado também, né? E ao mesmo tempo existe esse neoliberalismo que é a vertente atual do neomazombismo e de outras figuras que a gente vai falar aqui também, e que precisa ser contraposto por algum tipo de posicionamento ali, né? Esse é o primeiro ponto. E a esquerda, o problema da esquerda hoje, qual é o problema o que a esquerda não consegue enxergar hoje, em parte? Essa vinculação, essa necessidade de reler a vinculação cultural com Portugal. E aí eu diria, né, faria um parêntese aqui, essa dificuldade que a esquerda tem não é uma dificuldade que nos atrapalhe no nível de aumentar o subdesenvolvimento, né? Essa dificuldade ela talvez esteja pautada apenas porque a esquerda brasileira tem uma grande conexão com o marxismo, e o marxismo tem faz uma certa movimentação de cunho positivista, de dialética para frente, tudo mais, e outra, baseada quase que exclusivamente na economia, né? E aí, na política, enfim, de Estado e tudo mais, e isso acaba, obviamente, colocando os Estados Unidos num ponto de, enfim, né, de negação radical, e, ao mesmo tempo, isso meio que cega para certas questões culturais com as quais a história de Portugal está conectada e que muitas vezes a esquerda não liga muito para isso. Então é preciso ponderar esses dois pontos aí e pensar a ideia da Tropicália a partir dessa metáfora, né, do José Miguel Wisnik, pensando que hoje a gente tem que contrapor outras coisas. Não é mais, né, uma certa resistência da esquerda ao rock, por exemplo, e no caso da direita também não é aquele moralismo conservador dos ditadores da década de 60 e 70, mas é uma outra lógica, uma lógica do simulacro, do neoliberalismo, que precisa ser contraposta aí também, né, por todos os movimentos artísticos, culturais, enfim, políticos que tenham interesse em fazer esse país caminhar. Tá? Então essa é a segunda, ou melhor, a terceira, né, o terceiro clássico, e relido a partir dessa metáfora do Wisnik. Tá? O quarto, pessoal, é esse livraço aqui do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil. E eu escolhi esse livro do Krenak não só pela importância do livro, mas também porque ele ontem foi empossado na ABL, e isso não deixa de ser uma forma de homenagear e de parabenizar o Ailton Krenak, que é uma figura importantíssima ali, que está, enfim, né, acrescentando muito com a presença dele, e não só na ABL, mas na cultura, no debate e tudo mais. E aí esse livro aqui dele tem algumas questões muito interessantes que podem também ajudar a gente a reler o próprio Brasil a partir dessa metáfora do Wisnik, que é o veneno-remédio. Então ele fala, por exemplo, aqui, eu já falei bastante disso, né? Ele fala aqui na página 77, num capítulo que se chama O Amanhã Não Está à Venda, o seguinte, né? A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita, e esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Então, assim, essa questão que o Krenak pondera aqui, que é um sentimento de uma parcela gigantesca dos indígenas que não se sentem representados, não se sentem vistos, né, não se sentem parte do diálogo e não se sentem, né, pertencentes à terra onde eles estavam no início, né? E o próprio Caetano tem aquela música Um Índio, que é sensacional, fala sobre isso. Mas enfim, trechinho aqui para poder resumir essa questão, tá? Essa questão do refugiado na própria terra, isso deve ser pensado numa perspectiva de síntese com o intuito de afirmar o índio e negar aquilo que o exclui, ou seja, negar
justamente a lógica que o faz se sentir um refugiado na própria terra, né? E essa lógica invariavelmente está conectada, a gente viu aí com os 4 anos de Bolsonaro, com esse sentimento neoliberal, que é o sentimento de lucro e lucro e lucro, e dane-se as culturas originárias, se não se adequar ao lucro, entendeu? Assassina, morre ou deixa lá, míngua, ou mata mesmo, né? Porque eles assassinam lá os índios, eles matam os índios, né? Os grileiros lá e enfim, aquelas pessoas que ficam lá cometendo crime na Amazônia, tá? Uma outra questão importante aqui, que também é muito interessante, ele fala, né, da questão do sonho, na página 37. Sonhar é uma prática que pode ser entendida como regime cultural em que de manhã cedo as pessoas contam o sonho que tiveram, não como uma atividade pública, mas de caráter íntimo. Você não conta seu sonho em uma praça, mas para as pessoas com quem tem uma relação, o que sugere também que o sonho é um lugar de veiculação de afetos. E aí eu diria, para além dessa questão individual, né, que é a da vida de cada um, né, e que não está tanto em discussão numa perspectiva nacional, mas essa questão pode ser aplicada na questão nacional também, quer dizer, como sonhar o Brasil para o futuro a partir de uma perspectiva que tente consertar ou minimizar esses problemas que a gente tem a partir dessa metáfora do veneno-remédio, né? Isso também é uma questão importante, e vocês vão ver que eu não estou citando isso à toa, isso vai chegar no final do vídeo aqui, quando eu chegar nos outros autores, tá? Então, pessoal, essas 2 questões são importantes, e para finalizar, o Ailton Krenak, ele serve como um contraponto a essa direita brasileira neoliberal, violenta e, enfim, economicista, né, a um nível fanático e etc e tal, porque basta ver 2 títulos aqui do livro dele: Não se come dinheiro, na página 7, não se come dinheiro, né? E o Amanhã não está à venda, na página 75. Para além do próprio título do livro, né, A Vida Não é Útil, que é uma ponderação a esse utilitarismo excessivo que a parcela capitalista do Brasil fica tentando vender, que é a única coisa que existe, certo? Bom, então, e aí esse trabalho do Krenak ecoa várias ideias do Byung-Chul Han, já fiz vídeo aqui sobre ele também, tá aqui no canal, certo? Então, que mostra a contemporaneidade do livro dele, não só no debate brasileiro, mas no debate também mundial, beleza? O que mais, pessoal? Vamos lá. O Nelson Rodrigues, tá? Nelson Rodrigues está aqui, A Pátria em Chuteiras, certo? E aí tem 3 crônicas do Nelson, vou tentar falar rapidinho aqui para ver se dá tempo, tá? Primeiro a crônica da página 17, quando ele fala, né, abaixo a humildade, e aí ele diz aqui, né, o brasileiro tem um pouco de personagem do Dickens, que é o Charles Dickens, né? Eu disse um pouco e já amplio, tem muito. Se examinarmos a nossa história individual e coletiva, esbarraremos a cada passo com exemplos inequívocos e indeléveis de humildade, aquela coisa da baba, do subdesenvolvimento que ele fala, né? E o último parágrafo dessa primeira crônica resume isso aí, né? Quando ele diz: ou expulsamos de nós a alma da derrota, ou nem vale a pena competir mais. Com uma humildade assim abjeta, ninguém consegue nem atravessar a rua sob pena de ser atropelado por uma carrocinha de chicabom, né? E aí vocês vão ver que isso aí tem a ver, né? Isso a gente pode conectar já com a história desse neomazumbismo brasileiro, com esse complexo de Poodle, com essa subserviência política aos Estados Unidos e mesmo estética, né? Se a gente for pensar que tem certos elementos aí que a gente não põe em discussão e que fica aceitando tudo deles lá como se fosse, né, a melhor coisa do mundo e a única coisa que tem. Para além do fato de que isso ignora a gente a olhar para a nossa própria história, né, e para o que nós somos para além disso, dessa subserviência aí, tá? A segunda crônica está na 120 e diz: voltamos a ser vira-latas, né? Então ele também fala de novo da nossa humildade feroz de subdesenvolvidos, complexo ululante do Rapa, né? E vai falando aqui uma série de outras coisas ligadas a isso, mas no final das contas a volta do complexo de vira-lata é a volta do complexo de Poodle, né? Que eu tenho ponderado aqui. Essa crônica é de 66, quando o Brasil perdeu a Copa lá, né, na Inglaterra, e isso serve a caráter para reler reflexivamente o período de retorno da direita ao poder político, né, e ao mesmo tempo aí poder também narrativo e tudo mais, que a gente acabou voltando a ser Poodle, né, voltou a aplicar modelos aqui econômicos e políticos, etc e tal, que não ajudam a gente a crescer, não ajudam a gente a melhorar, tá? E para finalizar, trago aqui uma outra crônica muito interessante que, se conectada com essa questão do sonho do Krenak, articulada com uma perspectiva utópica, né, no bom sentido do termo,
pode ajudar a gente a pensar melhor alguns detalhes aí a partir da questão do veneno remédio do Wisnik. Vamos ver aqui, ó, olha só. Na página 138 chama-se o Sobrenatural de Almeida, certo? E aí ele diz aqui: os idiotas da objetividade não vão além dos fatos concretos e não percebem que o mistério pertence ao futebol. Não há clássico e não há pelada sem um mínimo de absurdo, sem um mínimo de fantástico. E a gente pode reler isso aqui a partir da ideia de cultura, da ideia de, enfim, de país, da ideia de futuro, né? Então, os idiotas da objetividade não vão além dos fatos concretos e não percebem que o mistério pertence à cultura, ao país, ao futuro. Não há clássico e não há, enfim, não há país, não há cultura, não há futuro sem um mínimo de absurdo, sem um mínimo de fantástico. E nessa crônica especificamente, ele até dá uma certa criticada no tal do Sobrenatural de Almeida, mas tem outras crônicas que ele elogia, né, o Sobrenatural de Almeida, e aqui nesse caso trata-se de elogiar. Por quê? Porque a gente tem que buscar, aos pouquinhos, na verdade, um certo Sobrenatural de Almeida reflexivo que nos permita enxergar os nossos próprios problemas, nossos próprios atrasos, para poder tentar dar alguns novos passos civilizatórios, né? Então eu fiz inclusive um texto que eu estou para finalizar ali, usando o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, tá? E uma certa reflexão aqui do Agamben sobre a palavra e o fantasma na cultura ocidental, que é esse livraço aqui que eu acho sensacional do Agamben, um dos livros mais brilhantes que eu já li, tá? E aí ele fala aqui na página 136, na 136, né? A função do fantasma no processo cognoscitivo é tão fundamental que se pode afirmar que ele é, inclusive, em certo sentido, a condição necessária da inteligência, tá? O homem não pode entender nada sem fantasmas. E aí, qual seria, né, esse fantasma reflexivo do Brasil, tá, que nos permitisse, né, que nos permita, eventualmente, enxergar os nossos problemas e deslocar esses problemas para um outro passo aí que nos permita caminhar para novos horizontes, né? É o nosso Sobrenatural de Almeida, né? Que é esse Sobrenatural de Almeida é justamente esse nosso companheiro reflexivo que vai ajudando a gente a deslocar os problemas, a deslocar, enfim, uma série de coisas. O problema é que a gente tem no Brasil uma espécie de Sobrenatural de Almeida do mal, né? Que é justamente a direita brasileira, que é esse grilinho falante que fica dizendo para o país o tempo todo, não esquece esse negócio aí de evoluir, vamos ficar aqui como subdesenvolvidos mesmo. É a tese do Fernando Henrique, é a tese da direita brasileira, né? Enfim, que mais, pessoal? E aí, para finalizar, tá, tem aqui o trabalho do Jeca Tatu, tá, do Monteiro Lobato, certo? E aí eu vou rapidamente aqui, cadê aqui o Jeca Tatu? Deixa eu ver onde que está a anotação que eu fiz sobre... o Jeca Tatu... Então, tá aqui, né, o Jeca Tatu. Tá aqui o Jeca Tatu. Quem é o Jeca Tatu? Esse sujeito lá do interior que é desleixado, preguiçoso, não gosta de ciência, não gosta de estudar e tudo mais. E aí o Monteiro Lobato, ele vai descrevendo, né, o Jeca Tatu como um pobre caboclo que morava no mato, vivendo na pobreza, pálido, triste, sem ânimo, etc e tal, preguiçoso. E aí ele continua aqui, de repente chega o cientista lá, começa a ensinar as coisas para ele, ele começa a evoluir, né? Começa a melhorar. A questão que chega no final aqui, ele diz o seguinte, olha só que interessante, tem dois trechos aqui na 109, que ele diz, né? Ele então, a partir dali, ele mudou da água para o vinho, só pensava em melhoramentos, progressos, coisas americanas. Aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e por fim tomou um professor de inglês. Então, quer dizer, vê como esse pensamento aqui do Monteiro Lobato estava muito impregnado por essa lógica aí de subserviência aos Estados Unidos, que fica evidente quando ele conecta a ideia de melhoramentos e progressos a coisas americanas, né? E ao mesmo tempo os livros a meramente aprender inglês, né? Então isso aqui tem o veneno e tem o remédio, né? O remédio qual é? Deixar a preguiça de lado, estudar, reler, refletir para poder entender melhor as coisas. Agora, qual é o veneno aqui, né? Não é aprendendo inglês meramente e achando que o progresso está nas coisas americanas que a gente vai evoluir. Não tem condição de ser assim, tá?
E por último, ele finaliza aqui dizendo que, né, cadê aqui? Ele diz: quem o viu e quem o vê, nem parece o mesmo, está um estranja legítimo até na fala, como se a gente tivesse que parecer estrangeiro para poder ser melhor do que a gente é, né? Então isso é um problema seríssimo, tá? A gente tem que superar isso aqui que está nítido nesse aspecto alienado aqui da fala do Monteiro Lobato e de certa forma do comportamento do Jeca Tatu, tá? Quer dizer, nesse particular você tem o veneno e tem o remédio aqui dentro, tá? E aí, pessoal, chegamos aqui no final do vídeo com as duas últimas referências, tá? Que ajudam a gente aí a reler a partir daquela metáfora do veneno-remédio do Wisnik. E eu vou tentar escrever isso aí em breve, né? Se eu conseguir me livrar desse lixo que eu estou vivendo aqui, eu vou tentar transformar isso aí em texto, porque isso é uma coisa importante para, enfim, para colocar na discussão, né? Os dois textos finais aqui que eu apresento para vocês, cadê aqui? Deixa eu ver. Então, a carta do Pero Vaz de Caminha, está aqui. Seria interessante a gente reescrever a carta do Pero Vaz de Caminha a partir de um olhar contemporâneo, um olhar atual, tá? E esse livro aqui do Milton Santos, Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, certo? E aí qual é a ideia aqui? Rapidamente, para finalizar o vídeo, tá? Redescobrir Portugal como um heterônimo fundamental da nossa composição, mas reescrever a carta para os portugueses, ou seja, uma carta de reachamento de Portugal somado à nossa língua de asa, para usar uma expressão aqui do Mia Couto, tá? Nesse livro aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Que é justamente a nossa mestiçagem e a nossa riqueza que está evidente aí na Tropicália e em outros elementos aqui na própria descrição ali da história do Brasil feita pelo Darcy Ribeiro e tudo mais, tá? Então, vamos ver o tempo aqui. O Mia Couto fala aqui na página 24, né? De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. A gente tem que pensar aí tanto no veneno dessa língua de raiz, quanto no remédio, e no veneno dessa língua de asa e viagem e no remédio, né? Existe esse lado bom e esse lado problemático nessas duas instâncias que a gente tem que, trazer aqui para a nossa reflexão a partir do nosso Sobrenatural de Almeida do Brasil, né, que é justamente essa instância reflexiva que permite que a gente repense as coisas, para a gente entender o que falta para a gente evoluir aí, tá? E aí, então, isso significa, para finalizar de fato o vídeo aqui, eu uso aqui a capa do meu primeiro livro, que eu publiquei em 2002, para poder fazer uma imagem aqui do que eu quero dizer com essa releitura, tá? A partir da metáfora do Wisnik. Então aqui a capa, vocês podem ver, tem, né, o Nietzsche, o Darwin, o Einstein e o René Descartes com a cadeira aqui, convidando a gente para sentar, né? A gente pode fazer uma releitura disso aqui com, enfim, um negro, um indígena, né? Um português, um estrangeiro, né? Porque o mundo hoje é um mundo globalizado, e a cadeira para a gente sentar de novo para poder reconhecer alguns elementos que a gente tem lá na base que estão esquecidos, especialmente Portugal, né? Mas também os indígenas e também os negros, né? E, enfim, se posicionar em relação ao mundo de uma outra forma, tá? Para que essas conexões relidas a partir do mundo atual possam ser muito mais, aspas, remédio do que veneno. Não remédio no sentido psi, nem no sentido da medicina, é um remédio no sentido da reflexão. Beleza, pessoal? Então essa foi a leitura de hoje aí, foi o vídeo de hoje. Enquanto eles não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? E a gente se fala no próximo vídeo aí de amanhã, tá bom? Grande abraço, tamo junto, fui.